nessa investigação que nós estamos levando com seriedade, com profundidade e que o Brasil tem acompanhado com muita esperança. Hoje, nas ruas, as pessoas olham e dizem: eu estava desacreditado de qualquer tipo de política ou CPMI, mas eu vejo que quando há seriedade, a gente consegue chegar aos resultados. E esse mérito é de todos os senhores, todos nós, apesar das diferenças, dos posicionamentos muitas vezes mais efusivos, mas é um mérito de todos os parlamentares e eu quero deixar isso muito bem claro. Eu tenho muita tranquilidade que cada um no seu segmento tem conseguido do seu público o reconhecimento dos seus estados no trabalho que está sendo feito nesta comissão. Eu venho aqui como presidente de uma comissão parlamentar de inquérito conversar com todo o povo brasileiro como alguém que tem o dever de defender uma instituição que não nos pertence individualmente, pertence ao povo do nosso país. E o que está em jogo não é apenas uma investigação, senhores. O que está em jogo é o equilíbrio entre os poderes da República e o direito do Parlamento de exercer em sua plenitude a função constitucional para a qual nós somos eleitos. Ao Supremo Tribunal Federal, a presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS leva a esta Corte uma preocupação grave, objetiva e inadiável. Decisões recentes vêm limitando o exercício de uma prerrogativa que não é política, é constitucional. E a Constituição é clara: as CPIs possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Isso não é simbólico, não é decorativo, isso é um instrumento efetivo de proteção da sociedade. E instrumento constitucional não pode ser relativizado por interpretação circunstancial ou momentânea ou mesmo monocrática. A CPMI do INSS investiga um escândalo que atingiu diretamente aposentados e pensionistas. Pessoas simples, pessoas vulneráveis, pessoas que trabalharam a vida inteira e foram lesadas. Brasileiros que contribuíram, sustentaram este país com dignidade, chegaram à velhice esperando proteção do Estado e receberam fraude, abandono e desconto indevido. É dever deste Parlamento, e eu tenho certeza que falo por todos os senadores, deputados, deputadas, senadoras dessa comissão, é dever deste Parlamento ir até o fim. E não é por conveniência, mas por uma obrigação institucional. Na semana passada, estive no Supremo Tribunal Federal ao lado do relator CPMI, deputado Alfredo Gaspar, em reunião com o ministro André Mendonça. Tratamos de temas institucionais relevantes, mas o momento mais marcante foi fora da sala, quando saí e voltei caminhando até o Congresso Nacional. Ao atravessar a Praça dos Três Poderes, olhei para o Supremo Tribunal Federal e fiz uma reflexão que eu acredito seja feita por todos os cidadãos de bem, pessoas que creem na justiça nesse país. Quando olhamos para aquele prédio, esperamos uma única coisa: justiça. Nada além disso, justiça. E justiça não comporta seletividade, não comporta antecipação de juízo e não comporta restrição prévia aos exercícios de qualquer tipo de investigação envolvendo quem quer que seja na República. No dia de ontem, nos dias anteriores, a decisão que afastou o comparecimento da senhora Leila Pereira, ontem, não é apenas uma decisão processual. Ela avança sobre uma competência que é exclusiva desta comissão. Quem define o alcance da investigação é o Parlamento. Quem decide quem deve ser ouvido é a nossa comissão. E isso não é um detalhe regimental, senhores e senhoras. Isso é a essência da separação de poderes. Retirar esse poder é esvaziar a CPMI na sua raiz. Não existe investigação sem liberdade para investigar quem quer que seja. Antecipar um juízo antes mesmo de ouvir é impedir que a verdade seja construída. O Brasil assistiu recentemente a decisões que ultrapassam limites institucionais muito claros. Estamos falando de interferência direta no funcionamento dessa CPMI. E isso não pode ser tratado como um episódio isolado. Estamos diante de um precedente, e precedentes moldam o comportamento das instituições. Se esse precedente se consolida, nenhuma CPI terá mais autonomia real. E um parlamento sem capacidade de investigar deixa de ser um poder fiscalizador, como a própria Constituição determina.
Eu faço uma pergunta objetiva. Desde quando cabe ao Judiciário estabelecer previamente o que pode ou não ser investigado por uma comissão parlamentar? Desde quando se antecipa um juízo antes mesmo da produção da prova? No caso das nossas testemunhas, eles são investigados num inquérito na Polícia Federal, aqui eles são testemunhas. Isso é preciso ser respeitado. Isso não é controle, senhores, isso é restrição. Não se combate irregularidade impedindo investigação. Não se fortalece a Constituição enfraquecendo o Parlamento. E não se preserva a democracia retirando dela os instrumentos de fiscalização. Se não há investigação, não há verdade. E sem verdade, o que se instala é a desconfiança. E quando a sociedade perde a confiança nas instituições, o dano é muito mais profundo do que qualquer crise política. O que está em jogo é a verdade. Estamos falando de aposentados, estamos falando de pessoas que trabalharam a vida inteira, estamos falando de dignidade. E o que aconteceu foi a violação desses direitos. Isso não é apenas uma irregularidade administrativa, é uma ferida moral no Brasil. E é importante registrar, essa CPMI não se limitou a discursos. Essa CPMI produziu resultados concretos. Já na primeira sessão, essa comissão aprovou 21 pedidos de prisão e desses, 14 estão presos. Isso demonstra que não estamos diante de uma comissão simbólica, estamos diante de uma investigação real que produz consequências reais. Além disso, valores bilionários começaram a ser rastreados, estruturas organizadas de fraude foram identificadas, patrimônios incompatíveis vieram à tona. O Brasil começou a enxergar aquilo que durante anos ficou escondido. E mais do que números, há fatos que marcaram essa CPMI. Durante os depoimentos, diante de contradições e evidências, essa presidência determinou ao vivo voz de prisão por falso testemunho a 5 depoentes. Entre eles, o presidente da Conafer. Um episódio que demonstrou de forma clara que esta comissão não aceita desrespeito à verdade. Após a prisão, houve pagamento de fiança e posterior liberação. Esse senhor, por decisão judicial, também foi determinada a nova ordem de prisão. Até o momento, ele está foragido e não foi encontrado pelos trabalhos dos investigadores. É exatamente nesse momento que começam as tentativas de interrupção. Decisões que impedem depoimentos, limitações que não existem, e isso não pode se tornar um padrão. Porque se tornar padrão, o parlamento deixa de investigar. E se deixa de investigar, deixa de cumprir a nossa função constitucional. O parlamento não pode assistir isso como espectador. O parlamento tem o dever de agir. E mais do que isso, tem o dever de não se omitir, porque quando o parlamento se omite, alguém está sendo protegido. Nós respeitamos o Supremo Tribunal Federal. Todas as decisões que essa presidência tomou foi em respeito absoluto às decisões da Suprema Corte, mesmo não concordando, como eu não concordo. Mas nós respeitamos. Nosso respeito não significa também subserviência. É respeito institucional. Não significa que nós vamos abrir mão das nossas prerrogativas. Harmonia entre poderes não significa que um poder seja submisso ao outro. Cada poder tem seu limite. E ultrapassar esse limite compromete o equilíbrio institucional. Nós não queremos crise, nós queremos normalidade constitucional. E normalidade constitucional exige respeito recíproco. O pedido de prorrogação dessa CPMI não é um ato político, é um ato regimental, legítimo e respaldado pelos parlamentares. Cumpriu todos os requisitos. Conta com suficiente número de assinaturas na Câmara, no Senado, e por isso, por si só, já deveria ser o suficiente para que fosse respeitado. Ainda assim, até hoje, não obtivemos resposta. E a ausência de resposta nesse caso não é neutralidade. Ela produz efeitos, ela diz muito. O efeito é a paralisação ou a tentativa de impedir uma investigação legítima. O silêncio desta casa não será interpretado como prudência pela população, pelo brasileiro. O silêncio do parlamento em relação à prorrogação e aos nossos pedidos será interpretado como omissão. Diante disso, recorremos ao Supremo Tribunal Federal. Não por opção política ou por meu desejo, mas quando as leis não são cumpridas, aí sim existe uma função legítima do Supremo Tribunal Federal, que é determinar o cumprimento da Constituição, e não
interromper os trabalhos de uma comissão dentro também da previsão da Constituição. E afirmo com clareza, só teme a prorrogação dessa CPMI quem não quer que a investigação avance. Deputados, deputadas, senadores, senadoras, este é um momento de decisão. Até quando aceitaremos restrições às prerrogativas do Parlamento? Até quando permitiremos interferências que limitam a nossa atuação? Nós fomos eleitos para representar o povo brasileiro. E representar o povo exige postura, exige coragem, exige responsabilidade. Se havia expectativa de omissão por parte dessa presidência, estão muito enganados. Essa presidência tem a vida limpa, transparente. Tudo que eu faço, faço como determina o Evangelho, em cima do telhado, para que todas as pessoas vejam. Sofro muitas críticas, mas nenhuma delas pode me apontar como desonesto ou covarde. Esta CPMI seguirá com responsabilidade, com equilíbrio, mas com firmeza. Porque o compromisso dessa presidência não é com a conveniência, é com a verdade. O Brasil precisa de instituições que funcionem. E instituições só funcionam quando há respeito aos limites. O parlamento não pode ser reduzido, porque quando o parlamento se enfraquece, senhores, quem perde é o povo. E quando o parlamento se posiciona, a democracia se fortalece. E encerro com uma palavra que, acredito, resume esse momento. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, repreendei o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. O nosso trabalho tem que continuar para o bem do futuro das gerações de brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, senhor.